Clubes debatem mudanças importantes para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso aqui no nosso canal. Vamos falar também sobre onde o Vasco vai enfrentar o Trem. Já tem local definido e venda de ingressos a partir desta terça-feira. Também vamos falar da situação de Cuejá. Hoje surgiu mais uma informação que o Vasco estaria interessado em Cuejá, que quer contratar o jogador. E eu vou complementar aqui com o que eu sei sobre a situação do volante colombiano Gustavo Cuejá. E também vamos falar do clássico contra o Botafogo. Isso e muito mais. Agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, só trazendo informação sobre o jogo Vasco e Botafogo que acontece no Maracanã nesta quinta-feira. As arquibancadas sul e leste estão esgotadas. Então, a informação de agora a pouco é que essas duas partes aí estão esgotadas. Você que vai comprar ingresso já fica ligado nessa situação. São 60 mil ingressos colocados à venda para serem divididos entre Vasco e Botafogo e também o setor misto no Maracanã. Para esse jogo, o Vasco ainda tem uma dúvida, né? Se vai conseguir ter o Manu Capasso, vai ter que inscrever o jogador aí antes, 48 horas antes, e sabe que não vai ter Jair também para o jogo. Só falando sobre Marlon Gomes, antes da gente continuar todas as informações, falar sobre o Brasileirão, o jogador chega nessa terça-feira ao Brasil e aí começa o seu tratamento intensivo para poder voltar ao Vasco em breve. Olha, mudanças importantes estão sendo debatidas pelos clubes no futebol brasileiro para o Campeonato Brasileiro já desse ano. Uma das mudanças, a gente já falou aqui com vocês, que é o aumento do número de estrangeiros. Os clubes querem que seja mudado para 7 estrangeiros. Poucos clubes fizeram aí vista grossa na situação ou não quiseram com essa situação de aumentar o número de estrangeiros. O que pega, o que eu já falei lá atrás, é que a CBF está vendo isso aí ainda com um ressentimento, vamos dizer assim. E a CBF acha que isso pode tirar o lugar de alguns brasileiros, né, principalmente de jogadores que vêm da base. Mas os clubes querem muito esse aumento do limite de estrangeiros para 7. Outra mudança também é sobre atirar a pontuação se houver casos de racismo. Isso aí também há um debate muito amplo. Alguns clubes como o Vasco já se mostraram a favor dessa situação, outros clubes não. Alguns entendem que isso é caso de polícia, não é caso do clube. A CBF e os outros clubes entendem que com essa punição ao clube, com perca de pontos, os torcedores se conscientizem. Enfim, é um debate mais amplo que também vem movendo os bastidores do Campeonato Brasileiro da Série A. Outra situação é a diminuição do número de rebaixados. Isso está sendo debatido, os clubes querem que mudem para 3 rebaixados. Eles veem aí 4 rebaixados, como 20% do campeonato saindo, e que tem um prejuízo técnico nessa situação. Vai ser debatido também, e essas mudanças em breve, em uma reunião, haverá conversa aí com o setor de competições da CBF para ver se vai aceitar ou não essas demandas dos clubes. Olha, o Vasco já sabe aonde enfrentará a equipe do Trem. Daqui a pouco eu vou falar sobre a situação de Cuejá, hein? Não sai daí não, porque eu vou trazer as informações de Cuejá. O Vasco enfrentará o Trem em Brasília. Olha, a galera do BRB botou dinheiro aí e o jogo agora passa para Brasília. Já a partir dessa meia-noite já começa a pré-venda para o jogo, que acontece no dia 23, e acontece aí que o Vasco volta a Brasília após muito tempo não, né? Após ter ganhado do Nova Iguaçu. Após muito tempo, o Vasco não tem que vai no Amapá, né? Muito tempo que o Vasco não foi no Amapá e vai ficar sem ir novamente por causa das condições lá do estádio. Mas o jogo acontecerá em Brasília e as pré-vendas já começam nesta terça-feira. Então fica ligadinho, você que é de Brasília, eu sei que tem muita gente que é de Brasília aqui, para você poder garantir o seu ingresso e acompanhar Trem e Vasco pela Copa do Brasil. Olha, hoje surgiu uma informação sobre Gustavo Cuejá, jogador colombiano, meio campo que passou pelo rival. Esse nome
já foi debatido pelo Vasco. Lá no início da temporada, a gente já falou sobre isso, era um nome que o Vasco queria, mas bateu de frente com a situação do Al-Hilal. O Al-Hilal tem um transfer ban, não pode contratar outros jogadores, e aí tá com uma dificuldade, porque não quer tirar um jogador importante, porque não vai ter como contratar outro, enfim. Mas o Vasco tinha muito interesse na contratação do Cuejá. Hoje, qual é a real situação do Cuejá, para deixar bem claro para vocês? Primeiro, durante o Mundial de Clubes, o nosso rival, que já foi o time do Cuejá, sondou a situação do jogador e teve a mesma resposta que a gente teve, né? Que a situação do transfer ban está dificultando lá, né? Porque eles não podem contratar outros jogadores, eles não querem deixar outro jogador sair. Beleza. Outro dificultador é o alto salário. Para quem não sabe, esse galera do Oriente Médio, Japão, você recebe em dólar, né? Se o cara recebe 400 mil dólares, isso vai para casa de quase 2 milhões. E isso é uma coisa que acaba fazendo com que fique surreal para o futebol brasileiro. É outras das situações. Outra questão é o internacional. Também tem muito interesse na contratação de Cuejá, mas recebeu a mesma resposta que Vasco e Flamengo. Nesse momento, é muito difícil tirar o Cuejá da equipe do Al-Hilal, tanto pela situação do transfer ban, tanto também pelo alto salário do jogador. Quem sabe uma investida para junho poderia ser até aceitável. Mas o que eu soube hoje é que é muito difícil que Cuejá saia da equipe do Al-Hilal ainda nesta janela de transferência, tanto pela casa do transfer ban, quanto também pelo alto salário que o jogador recebe lá na Arábia Saudita. Então é essa situação aí do Al-Hilal e do Cuejá. O que é que eu acho? É um jogador importante. Quem assistiu os jogos do Mundial viu que ele foi um jogador que praticamente mudou o rumo do Al-Hilal, foi um jogadoraço no jogo contra o Flamengo. No jogo contra a equipe do Wydad Casablanca, também foi o cara mais lúcido que tinha no meio de campo, junto com o Cano. Então é um jogador importante, jogador que chegaria no meio de campo para ser titular juntamente com o Jair, fazendo o meio de campo do Vasco com mais proteção, com mais qualidade e com mais combatividade também. Mas enfim, a situação hoje para uma possível vinda do Cuejá é complicada por causa desses termos que eu citei aí para você. Mas que eu queria ele no Vasco, óbvio que eu queria, cara. A gente precisa de um 5. O Rodrigo ainda é um cara que não tá pronto, né? A gente já viu isso. É bom jogador, sabe ocupar espaço, sabe ler espaço, mas ainda não tá pronto. E seria importante a gente ter um cara mais tarimbado para esta posição no Gigante da Colina. Então é isso. Agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelos seus comentários. Deixe seu like, compartilha muito com os amigos aí no Zap. E até a próxima, viu? Em breve a gente volta com mais informações do Gigante da Colina. Tamo junto. Valeu. Aquele abraço. Saudações vascaínas.